Graça e paz em nome de Jesus. Que bom ter você conosco aqui essa noite, para juntos nos encontrarmos e nos encontrarmos com a pessoa mais importante, mais preciosa do universo, nos encontrarmos com a pessoa de Jesus. E você é convidado hoje, a partir de hoje, a caminhar conosco nessa série de mensagens que inicia agora, que tem por tema Encontros com Jesus. Pessoas nas Escrituras que tiveram ou passaram por essa experiência tão marcante, tão significativa, cujas vidas nunca mais foram as mesmas depois de passarem por essa experiência. E espero que essa noite não seja diferente para você, não seja diferente para o seu coração, ao ponto de se encontrar não num espaço físico, mas se encontrar com a pessoa de Jesus, ao ponto de um milagre, a obra e a ação do Senhor alcançar também o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com um homem paralítico no tanque de Betesda. E esse texto está registrado em João, capítulo de número 5, o versículo de número 1, e eu passo a ler com você a partir de agora, o homem do tanque de Betesda, João capítulo 5, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 pavimentos, 5 entradas em volta. Esse texto mostra para nós a região, o local, o ambiente onde esse encontro vai acontecer. Note bem a palavra, tanque de Betesda. Essa palavra em hebraico significa casa de misericórdia. Então você já pode imaginar que seria um lugar muito concorrido, porque quem não quer uma casa de misericórdia? Quem não precisa de um lugar de conforto? Quem não necessita de um lugar de segurança? Quem não precisa de um lugar de reabilitação ou de renovo, quando nós estamos cansados, quando nós estamos oprimidos, quando nós estamos fragilizados ou machucados na vida? É para esse lugar que as pessoas machucadas, feridas, paralisadas na vida, corriam para estar ali e experimentarem o resultado da casa de misericórdia, do lugar de misericórdia. Mas preste atenção na continuação do texto, que a casa de misericórdia ali não oferecia esse descanso, essa transformação que as pessoas precisavam, porque o texto diz: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então preste atenção aqui, que a casa de misericórdia não estava oferecendo misericórdia. Porque o texto diz que ali tinha uma grande multidão de pessoas, nas mais piores e trágicas consequências de suas próprias vidas, nas mais difíceis situações, e ali estavam eles todos amontoados. O tanque de Betesda não era um lugar de restauração. O tanque de Betesda não era um lugar de cura. O tanque de Betesda não era um lugar de reabilitação da vida. Esse lugar, na verdade, era um depósito de gente enferma, de gente doente, de gente fragilizada, de gente vulnerável, de gente à margem da sociedade. A casa de misericórdia, na verdade, era um fake news. A casa de misericórdia era uma ilusão. Para lá concorriam as pessoas em torno de uma história contada para que muitos dos seus próprios familiares pudessem depositar gente que estava sendo um estorvo. Gente que estava sendo um trabalho, gente que tinha ficado inválida e que estava trazendo grande peso sobre a sua própria família. Então o que as pessoas faziam? Depositavam os doentes no tanque de Betesda ou na casa de misericórdia, cuja casa misericórdia não oferecia nada. Porque se de fato fosse, essas pessoas estariam andando. Se de fato fosse o lugar de cura, essas pessoas não estariam ali. Se de fato fosse, não haveria uma multidão em torno daquele lugar, porque as multidões seriam curadas, reabilitadas. O fato é que no Antigo Testamento, ou no período que estamos ali no Novo Testamento, as pessoas fragilizadas da sociedade, elas eram produtos de descarte. Não tinha SUS, não tinha casa de repouso, não tinha previdência social. Pessoas que se tornavam um peso para suas próprias famílias, eram muitas vezes colocadas à margem. Por isso que a própria Bíblia fala para cuidarmos da viúva, do órfão e do pobre e do estrangeiro. Porque essas pessoas estão jogadas ao léu, estão jogadas à mercê da sua própria sorte. E aqui não é diferente. Gente que ia a uma região geográfica que não podia curar. Gente que entrava num ambiente que não podia trazer restauração.
Gente que visitava um espaço, mas que não podia trazer para elas a salvação que procuravam, ou a cura que necessitavam. Por isso fica um alerta para você e para mim. Não é o espaço, não é a geografia, não é estarmos num lugar sagrado ou num lugar denominacional, não é estarmos numa igreja ou estarmos num ambiente de um espaço onde cultuamos uma divindade. Não é o lugar, não é a geografia, não é o culto, não é o pastor, não é o ambiente, não é a luz, não é a fumaça, não é o copo com água, não é o óleo, não é a oração, não é a imposição de mão, não é o ambiente, queridos, é a pessoa. Porque todos esses estavam ali, deitados, prostrados, enfermos, doentes, lambendo as suas próprias feridas, lançados como cães, à míngua, mendicando algum tipo de solidariedade, porque estavam na chamada casa de misericórdia. Não adianta você vir para esse lugar, não adianta entrar numa igreja, não adianta visitar um espaço cultuado ou sagrado, se você não tiver encontro com a pessoa da misericórdia. Uma coisa é o lugar da misericórdia, outra coisa é a pessoa da misericórdia. Se nós não o encontrarmos, nossa vida será a mesma. Se nós não o experimentarmos, as nossas dores emocionais serão as contínuas. Se nós não estivermos na presença dessa pessoa, o nosso coração continuará sangrando. E você pode vir em igreja atrás de igreja, de pessoa atrás de pessoa, de pastor atrás de pastor, e consumir qualquer tipo de superstição, e ainda continuará na mesma condição e na mesma situação. E esse é o grande problema. Pessoas que vão a lugares, pessoas que buscam estratégias, pessoas que procuram movimentos, pessoas que estão simpatizando com eventos, não encontram a cura que precisam. Encontram paliativos, encontram medicamentos genéricos, encontram pílulas momentâneas que na verdade só mascaram a dor profunda da alma. E sabe o que acontece? Lá vão elas para mais uma jornada à casa de outra misericórdia, e de outra misericórdia, e de outra misericórdia, e o coração continua sangrando, e a vida continua paralisada, os joelhos atrofiados, os pés torcidos para dentro, porque não consegue caminhar na vida. Essa palavra é para você? Essa palavra encontra seu coração? Gente que está pulando de um lugar para o outro, procurando em pessoas ou em regiões geográficas, aquilo que só Jesus pode oferecer. Aquilo que só o homem da misericórdia pode de fato dar a você. Quantas pessoas, quantas ocasiões, quantos lugares já não frustraram suas expectativas e até mesmo a sua própria convicção, ao ponto de você não ter mais em quem se agarrar, porque a misericórdia parece não acontecer na sua vida. E pior que isso, quando nós começamos a nos mover para lugares geográficos ao invés da pessoa de Jesus, nós começamos a assimilar simpatias, começamos a assimilar superstições. Esse texto prova que havia um imaginário supersticioso naqueles dias. A Bíblia não está dizendo nesse texto que isso era verdade. A Bíblia está contando uma lenda religiosa, uma lenda local, que dizia que um certo momento um anjo descia, agitava as águas e quem entrasse seria curado. A Bíblia não diz que isso acontecia, diz que as pessoas diziam isso. E as pessoas começaram a consumir esse tipo de superstição. Começaram a consumir esse tipo de simpatia. E queridos, hoje, mais do que nunca, eu vejo um grande tanque de Bethesda nos nossos dias. Gente consumidora de simpatia. É simpatia gospel, é simpatia evangélica, é macumba santa. É gente tentando fazer os recursos divinos se tornarem favoráveis a si próprios, dos seus próprios meios, através dos seus próprios mecanismos. Então vale a pena uma consulta horóscopo, vale a pena fazer um passe, vale a pena fazer um alinhamento de astros, vale a pena fazer um equilíbrio energético, vale a pena colocar aquela pedra que afasta os maus olhados, vale a pena colocar uma ferradura atrás da porta, vale a pena a gente fazer determinado tipo de procedimento ou corrente, vale a pena compartilhar aquela mensagem, mande para 5 amigos e o milagre chegará na sua casa. Gente que consome superstição, gente que fica na história, na lenda, nas historietas contadas para manter na escravidão espiritual, para manter na mentira e no engano. Queridos, quando nós não temos um encontro com a pessoa que cura, nós temos um encontro com as simpatias que mentem.
Quando não temos um encontro com a pessoa que transforma, nós temos um encontro com as superstições que iludem. Quando não temos um encontro com a pessoa que realmente salva, restaura e traz mudança em nossas vidas, nós consumimos movimentos que são paliativos momentâneos e que não são capazes de atender o profundo gemido da nossa alma. Por isso, fica aqui uma pergunta ao nosso coração. O nosso movimento a esse lugar é um movimento geográfico ou é um movimento pessoal? Nós viemos a um lugar ou nós viemos a uma pessoa? Essa é uma boa pergunta, não é? Nós viemos a um ambiente ou nós viemos a uma pessoa? E que pessoa é essa? É a misericórdia. É quem pode oferecer misericórdia para a sua vida e para o seu coração. E o texto diz que esse depósito de gente ferida, machucada, desprezada e humilhada, não encontrava cura na simpatia do anjo que descia e que supostamente agitava as águas. Então o que acontece? Acontece o que o versículo posterior vai dizer para nós, versículo de número 5. Um dia, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? É óbvio, queridos, que um movimento equivocado me prolonga no sofrimento. E se esse homem tinha já uma tragédia para encontrar a sua cura, que era o apego à superstição, o apego à simpatia, o apego à historinha que contavam para ele, ele tinha por outro lado um outro problema, que era o prolongamento do sofrimento. E você sabe melhor que eu, que prolongamento do sofrimento rouba de nós a esperança. A gente consegue até ficar sem emprego, uma semana, 2 semanas, ou até enquanto o seguro-desemprego durar. Mas quando as coisas começam a apertar verdadeiramente, o sofrimento prolongado, a gente começa a duvidar de se Deus realmente se importa conosco. A gente até consegue tolerar um casamento difícil por alguns meses ou por alguma má fase, mas por vários anos passar por contínuas dificuldades, realmente é intolerável e o sofrimento rouba de nós aquela expectativa de que alguma coisa possa mudar dentro da nossa casa. A gente até aguenta uma rebeldia de um adolescente que está na fase da puberdade, mas um prolongamento em decisões erradas tira de nós a condição de que de fato nosso Deus está cuidando dos nossos filhos. A gente até tolera passar por um tratamento médico de algumas semanas ou meses com a expectativa e a certeza da cura, mas um diagnóstico onde a cura não é definida e garantida, rouba de nós a esperança de que de fato Deus está do nosso lado. 38 anos, não é um tempo qualquer. 38 anos era a expectativa de vida nos tempos do Novo Testamento. Por causa das grandes guerras, das violências e da falta de saneamento básico e do índice de natalidade infantil ser grande, a faixa etária das pessoas era de 38 anos. Jesus morreu aos 33. Os discípulos não tinham mais do que 40, 45 anos, quando também morreram. É impressionante olhar isso. O que a Bíblia está dizendo é que esse homem passou a vida inteira no sofrimento. Não um mês, não 2 meses, não 5 anos como você. Ele passou a vida inteira paralisado. A vida inteira numa condição de sofrimento. E aí eu tenho certeza que esse homem se perguntava: alguma coisa pode acontecer comigo? Absorvendo e comprando mentiras. Absorvendo e comprando ilusão. Mais uma manhã, mais um dia a água sem agitar, mais um dia sem a cura. Mais um dia um movimento do vento, a água agita, todo mundo entra e ninguém sabe quem entrou primeiro, e alguém sai e disse: eu perdi a minha chance, alguém foi curado. Ninguém sabia dizer se de fato aquilo acontecia. Mais um dia, um movimento de pessoas à margem do tanque, e mais um dia ele paralisado. Queridos, imagine isso, ano após ano, dia após dia. Você consegue imaginar? Se você não consegue imaginá-lo, imagine pelo menos você então. Quanto tempo faz que tem uma dor aí que não estanca? Quanto tempo faz que tem um sofrimento aí que parece que grita constantemente? É um abuso sexual que fica na sua mente e não para de tirar de você a paz. Talvez seja uma ofensa que você recebeu e que essa voz agressiva, violenta, irada, fica ecoando no seu passado continuamente, visitando o seu presente. Talvez seja uma expectativa e uma frustração,
Talvez seja uma decepção, talvez seja alguma coisa que não está acontecendo, que você está prolongando o sofrimento. O que acontece quando o sofrimento prolonga? A gente tem a tendência de acostumar com ele e dizer a vida é assim. Então a gente diz, meu casamento é assim. É assim a vida espiritual. Um dia a gente está bem, um dia a gente está no fosso. Um dia eu estou na terça da esperança, mas no outro dia eu estou na balada com as minhas amigas, porque ninguém é de ferro. Todo mundo é assim, minha vida não tem mudança. Um dia eu estou na igreja, mas no outro dia eu estou seguindo um youtuber que fala sobre simpatias para melhorar ou amarrar o seu relacionamento de uma maneira mais forte. Gente que prolonga o sofrimento, tira o foco, tira a esperança, tira a expectativa e tem a tendência de olhar para a água e dizer, ela vai agitar, mas não vai ser a minha vez. Todo mundo chega, mas eu não consigo chegar. 38 anos. Quanto tempo faz que o grito está na sua garganta? Quanto tempo faz que a dor está na sua alma? Quanto tempo faz que você não se sente parte de nada, parte de alguma coisa, pertencente a algo na sua vida? Talvez você tenha 40, 45 anos e diz, pastor, eu ando nesse mundo, eu me relaciono com as pessoas e simplesmente o que eu sinto é que eu não pertenço a nada. Eu estou sobrevivendo. Estou esperando as águas agitarem. Alguém disse para mim que se eu fizesse aquele curso, as coisas melhorariam. Alguém disse para mim que se eu mudasse o visual, eu ficaria melhor. Alguém disse para mim que eu deveria trabalhar minha autoestima. Alguém disse para mim que eu deveria fazer terapia. Alguém disse para mim que eu deveria fazer constelação familiar. Alguém disse para mim que se eu fizesse isso, as coisas melhorariam, mas até agora nada aconteceu. Claro. E não é para menos. Porque enquanto nós buscarmos na casa de misericórdia e não na pessoa da misericórdia, enquanto nós nos apegarmos aos movimentos religiosos e não na pessoa de misericórdia, enquanto a gente abraçar superstições e mentiras humanas e não pegarmos a pessoa maravilhosa sobre a nossa vida e misericordiosa, a gente vai prolongar o sofrimento. E aí, quando vem e sempre vem a oportunidade de a gente ser transformado, a gente perde. Porque primeiro, eu estou abandonado num lugar que eu não sinto que me faz bem. Segundo, eu estou abraçado a crendices e mentiras que me impedem de enxergar o verdadeiro sentido do milagre. E terceiro, eu estou num sofrimento que parece que não me permite ver um palmo de distância à minha frente. Você imagina nessa condição, chega Jesus. Um homem abandonado, um homem apegado à superstição, um homem num sofrimento prolongado, sem esperança, chega Jesus. E ele nem percebeu que era Jesus. Meu Deus, em João capítulo 5, muita gente já sabia quem era Jesus. E esse homem não. E Jesus se apresenta a ele, e eu acho lindo isso daqui, porque o texto diz que Jesus foi até ele. Eu pergunto para você, que hora que aquele homem chamou por Jesus? Quando foi que aquele homem gritou por Jesus, ou pediu ajuda de Jesus? Jesus foi até ele. Então eu quero dizer uma coisa para você que a gente vai aprender a partir de agora, nessa série de mensagens de encontros com Jesus. Não é você que encontra Jesus, porque ele não está perdido. É Jesus que te encontra, porque é você que está perdido. O encontro com Jesus é Ele nos achando. Não somos nós o encontrando. Porque Ele é soberano, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas feridas, Ele conhece os gritos da sua alma, Ele conhece os aleijamentos da sua vida. Ele sabe quem você é. E Ele sabe que você não tem força para clamar. Ele sabe que você não tem força para levantar um louvor nesse lugar. Ele sabe que na hora que chamar para orar aqui à frente, você não vai sair do lugar porque você é tímida, ou porque você está totalmente acovardado diante de tantas expectativas frustradas. Ele sabe, mas mesmo assim Ele veio aqui te encontrar. Mesmo aqui Ele veio aqui para dizer, mesmo assim, Ele veio aqui para dizer que Ele se importa com você, que Ele não esqueceu, que Ele sabe quem você é, e se compadece do estado da sua alma e do profundo do seu coração. E o texto diz que Jesus vai até aquele homem, não é aquele homem que vai até Jesus. Que bom saber disso, porque todos nós não teríamos condições de sair do nosso aleijamento e encontrá-lo, mas Ele veio na cruz do Calvário para dizer para nós, eu te amo, eu quero te restaurar, e muito mais que te dar um milagre nessa vida, eu quero te dar a vida eterna ao meu lado. Esse é o verdadeiro encontro com Jesus. É disso que nós precisamos, queridos. É por isso que nós abrimos aquela porta toda terça-feira. Ou quer que eu fique fazendo coreografia gospel aqui? Vocês não iam gostar. A gente abre essa porta porque nós acreditamos que pessoas que encontram Jesus têm a sua vida transformada. Elas não ficam como estão.
Elas não ficam agarradas às crendices, à religiosidade, às suas próprias mazelas, às suas próprias inferioridades, lambendo suas próprias feridas. É impossível alguém encontrar Jesus e continuar do mesmo jeito, mas é possível que por causa do meu trauma, do meu ferimento, por causa da mentira que eu comprei na minha vida, que Jesus passe por mim essa noite e eu não perceba. Que Jesus esteja aqui visitando a sua vida, você esteja preocupado com o boleto de amanhã. E Jesus queira tocar você aqui e você esteja preocupado com a pessoa que está do seu lado. Ou que Jesus esteja aqui querendo tocar a sua vida e você com o celular na mão dizendo: o que eu tenho que fazer? É possível que nós estejamos diante da pessoa que pode mudar a nossa vida e ainda desprezarmos essa oportunidade, porque esse homem fez isso. Jesus foi até ele. Era o suficiente para aquele paralítico, a hora que visse Jesus, já levantar da maca. Que Jesus? É minha vez. E quando Jesus olha para ele, Jesus faz uma pergunta: você quer ser curado? Queridos, o que você perguntaria? Eu fico perguntando, por que Jesus perguntou isso? Você quer curado? Ou melhor, você quer ser curado? Ele responderia: não, eu estou aqui passando férias só. Você quer ser curado? Não, na verdade eu estou até habituado com esse ambiente aqui, os meus amigos estão aqui. Você quer ser curado? É claro que ele queria ser curado. O problema é que essa pergunta de Jesus não é uma pergunta para saber a opinião dele, porque ele poderia dizer: sim, quero ser curado, ou não, não quero. Mas Jesus, com essa pergunta, traz o coração daquele homem na resposta, porque o que estava deixando aquele homem aleijado naquela maca não eram suas pernas, era o que ele tinha vivido na sua vida ou vivia. Quer ver? Como ele responde para Jesus? Olha só. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Preste atenção em duas palavras aqui: ninguém e outro. Vamos substituir a palavra outro? Alguém. Ninguém e alguém. Jesus encontra o ponto nevrálgico que irradiava dor para todo o organismo espiritual daquele homem. Jesus encontra o ponto hemorrágico do caráter daquele homem. E vai exatamente com a pergunta: você quer ser curado? Ele não diz sim, não, mas ele traz suas desculpas. Ele traz suas rejeições. Ele traz as suas mágoas. Ele traz o seu sentimento de solidão. Ele traz o seu sentimento de insignificância. Jesus não perguntou nada para ele sobre o que era ou o que não era. Jesus não perguntou o porquê que ele não conseguia. Jesus só perguntou: você quer ou não quer, meu filho? Ele diz: Eu passo por isso muitas vezes, conversando com algumas pessoas e até aconselhando casais. Eu pergunto para a esposa: você quer um casamento melhor? Ela diz: mas o meu marido é um... Eu não perguntei se o seu marido é. Eu perguntei se você quer um casamento melhor. Filhos que vão lá e dizem coisas absurdas, e eu pergunto: mas você quer ter uma vida transformada? Mas é que meu pai... Eu não perguntei sobre o seu pai, eu perguntei se você quer mudar. Sabe o que aconteceu? Nós nos acostumamos a usar as nossas limitações como desculpas para nos manter no lugar que nós estamos, para alcançar das pessoas comiseração, misericórdia, piedade, pena. Muitos de nós não queremos sair da nossa paralisia porque queremos ainda continuar chamando as pessoas para olharem para nós. Muitos de nós queremos ficar no leito porque nos acostumamos a sermos protegidos com a nossa limitação. Ai, tadinho, ele tem TDAH. Ai, coitadinha, ela passou por uma infância difícil. Coitadinho, ele teve um problema no trabalho. Coitadinha, a vida nunca foi fácil para ela. E nós aprendemos a nos conformar com isso. E dizer: que bom, pelo menos assim alguém me nota, assim alguém me vê. Eu nunca me esqueço quando eu fui aconselhar uma jovem no leito do hospital, numa tentativa de suicídio. E depois de conversar um pouquinho com ela, veio a revelação. Ela havia se jogado na frente de um carro simplesmente porque queria que o namorado olhasse para ela. Quantos de nós estamos fazendo os piores movimentos da nossa vida porque nós estamos sentindo rejeitados, nos estamos sentindo insignificantes,
E queremos que o mundo olhe para nós por causa da nossa dor e não por causa da nossa alegria. Quantos de nós, queridos, nos apegamos a uma maca, não porque estamos paralíticos, mas porque queremos continuar paralíticos? Quantos de nós estamos usando a desculpa para manter o nosso casamento na tragédia que está, porque pelo menos eu não preciso assumir a responsabilidade de mudá-lo, ou assumir meu compromisso de ser diferente? Quantos de nós queremos culpar o mundo e as pessoas, porque pelo menos eu não preciso assumir meu compromisso de que eu sei e conheço a palavra de Deus? Na verdade, o que esse homem está dizendo é o seguinte: o meu problema é que eu não sou ninguém, e os outros são alguém. O meu problema é que ninguém me nota e ninguém me vê. O meu problema é que eu aprendi a viver na insignificância. O meu problema é esse. E talvez a gente não precise ir muito longe, queridos, porque talvez seja esse sentimento que a gente traz no nosso coração. Por que ele, Senhor, e não eu? Por que ela e não eu? Por que a promoção para ele e não eu? Por que ela casou e eu ainda não? Por que ela tem um filho e o meu ventre ainda continua estéril? Por que ela tem aquele casamento e eu não consigo viver a felicidade na minha casa? Por que ele e eu não? Eu não sou ninguém. O Senhor não olha para mim, porque o outro é melhor que eu. Esse é o problema, queridos. Um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, ele disse: o inferno são os outros, porque nós atribuímos aos outros a realidade das nossas debilidades, vitimizamos a nós mesmos, culpando os outros, e dizendo que a culpa é do governo, da economia, do pastor, do marido, da esposa, do filho, do cachorro, de todo mundo, mas eu não tenho parte nisso. Foi o que esse homem disse: eu não tenho ninguém, eu não sou ninguém, e os outros são alguém. Quantos de nós estamos nesse movimento, queridos? De autopiedade, de autocomiseração, de vitimismo, de terceirização de responsabilidades, de culpas. Estamos perdendo a oportunidade, porque Jesus está dizendo: você quer ser curado? Vai lá e pede perdão para o seu marido, pelo amor de Deus. Quer ser curado? Faça os seus negócios na luz da palavra de Deus e não na mentira. Quer ser curada? Pare de deitar em outras camas e se guarde para o seu marido. Quer ser curado? Administre bem os seus bens e com sabedoria, e não os torre na bebedeira e na bagunça. A culpa é de quem, queridos? Quem está aleijado aqui? E que precisa ouvir uma palavra para dizer: levanta, porque Jesus está perguntando: você quer ser curado? Está diante de você a oportunidade, não porque você é melhor, não porque eu tenho um coach nesse lugar, não porque nós falamos em mérito, mas porque falamos de um Deus que pergunta para você: se você quiser ser curado, vai ter que parar de deixar os outros responsáveis pela sua dor. Se você quiser ser curado, você vai ter que assumir o primeiro passo e levantar e dizer: tudo bem, Senhor, o que precisar tratar na minha vida eu vou permitir agora. O que eu precisar renunciar eu vou renunciar. O que eu precisar transformar eu vou transformar. Porque Jesus está chamando a uma responsabilidade de dizer: eu quero. Não é o outro que me faz mal, eu quero. Eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser diferente, eu quero um casamento abençoado, eu quero uma vida próspera, eu quero ser pleno, eu quero ser solidário, eu quero viver. E eu quero andar em Jesus. Não são os outros os responsáveis pelas minhas limitações e mazelas da minha alma, mas eu posso em Cristo encontrar isso. Quer ver? O texto continua dizendo: Jesus. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Eu quero interromper essa palavra aqui, só para dizer para você que Jesus te encontra. Você não precisa ficar preocupado. Se você tem forças para ir até Ele, Ele veio até você hoje. Chegou até você através desse vídeo que alguém compartilhou com você. Chegou até você através dessa imagem que está chegando até na sua casa ou até no seu trabalho. Ele foi até você. Você não fez nada por merecer, mas por Ele ver a sua dor e o seu coração sangrando, Ele disse: eis aqui a pessoa da misericórdia. Pare de procurar em outro lugar aquilo que só tem em Jesus, que só tem nele. Pare de adicionar mais e mais frustrações e somar mais e mais dores, se nós temos o que precisamos em Jesus. Levanta, pega a sua maca e ande.
Pegar a sua maca significa que pega aquilo que você se apegue. Porque aquele homem se apegava à maca. Mas agora, ele que estava segurando a maca em suas próprias mãos, dizendo: aqui, não é a maca que me tem, sou eu que tenho a maca. Eu estou olhando aqui e pensando se você está entendendo que Deus está falando com você hoje. Ô minha irmã, larga a maca. Não é a maca que tem que ter você. Não é a maca que tem que aprisionar você. Não é a maca que tem que abraçar você, acinturar você. É você que tem que segurar a maca. É você que tem que carregá-la. É você que tem que dizer: está aqui. A dor da minha infância está aqui. O abuso ainda continua aqui. As palavras ferinas e dolorosas ainda estão aqui. A dor emocional ainda reside aqui. A dor física ainda está no meu corpo. O cenário ainda continua catastrófico, ainda está aqui. Mas não são eles que me têm, sou eu quem os tenho. Porque eu tomei a decisão de levantar e andar. E com Jesus você pode pegar a sua maca e sair do seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante e ande. Pare de paralisia, levante e ande. Essa palavra é para o seu coração que se acostumou com macas. Essa palavra é para a sua vida que se acostumou a ficar deitado. Levanta e anda. Pare de dizer que são os outros. Pare de dizer que não é você. Pare de dizer que você não tem chance. Pare de dizer que você não é ninguém. Pare de falar que você foi esquecida. Você pode ter esquecido pelo seu pai. Foi criado por padrasto. Foi abandonado e ficou órfão por muitos lugares, mas você não foi esquecida por um Deus que te ama. Pode ter sido abandonada por um marido, sido trocada por alguém, pode ter sido trocado por um funcionário melhor na sua empresa, pode se sentir abandonado até dentro da igreja, mas o seu Pai Celestial não se esqueceu de você. Ele ainda vem te visitar no seu tanque e vem dizer: levanta e anda, levanta e anda. Essa é a palavra de um encontro maravilhoso. Sabe o que acontece com aquele homem? Ele levanta. E é esse o encontro com Jesus essa noite. Então eu quero convidar você, num ato profético, num ato simbólico. Se você hoje à noite está sentindo alguma situação na sua vida que está te aprisionando e você não está conseguindo vencer, alguma situação que está estrangulando e paralisando seus passos, trazendo covardia, absorvendo mentiras, trazendo descrença. Se você quer hoje, em nome de Jesus, levantar e superar isso, eu convido você a se colocar em pé no seu lugar, que eu quero orar com você. Você que quer levantar e andar, você que sabe que precisa de algo de Deus na sua vida, eu quero orar com você. Levanta e anda. Senhor Jesus, nós pedimos que essa noite o Senhor faça isso sobre nós. O Senhor que nos encontra nesse lugar. E tem muita gente nesse lugar, ó Deus, que está sendo tomado pela maca, tomado pelo senso de derrota, tomado pelo senso de fracasso. Gente que olha ao lado e só vê a sua dor e a sua mazela. Mas Pai, essa noite nós declaramos a palavra viva e verdadeira, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É essa palavra que está sendo pregada, a palavra de Jesus Cristo, Senhor. E nós declaramos pela palavra que o Senhor está nesse lugar movendo e levantando gente moribunda, levantando gente paralisada na sua alma, gente que parou de andar no casamento, gente que parou de andar na vida, gente está deitada e prostrada. O Senhor hoje está levantando, pegando pelas mãos e dizendo: levanta, anda, toma o teu passo, toma o teu rumo em mim. Oh Deus, visita-nos essa noite, e que seja mais do que um espaço, seja mais do que uma casa, seja mais do que uma construção, seja mais do que um momento ou um ambiente, seja uma pessoa, seja a pessoa do milagre, da transformação, da cura, da libertação, da restauração que precisamos essa noite. Move sobre nós, Espírito Santo, tomando pela mão e colocando em pé paralíticos que voltem a andar. Volte a andar em nome de Jesus, minha irmã. Volte a andar em nome de Jesus, meu irmão. Volte a andar agora. Em nome de Jesus. Ele te encontrou, Ele te achou nesse lugar, Ele te encontrou nessa depressão, Ele te encontrou nessa lamentação, Ele te encontrou nessa solidão, Ele te encontrou nesse desejo de suicídio, Ele te encontrou nesse sentimento de morte. Ele diz: levanta, anda. Não há alguém que fique contra a ordem de Jesus Cristo. Ele disse para Lázaro: saia, e Lázaro saiu vivo daquele lugar. Ele disse para aquela mulher, para aquele homem com a mão ressequida: estenda sua mão, e a mão voltou a se movimentar. Não há quem resista à ordem de Jesus. Levanta, em nome de Jesus, anda, em nome de Jesus, e viva para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém.